Queridos, nós estamos há quase 2 meses já nesta mesma série falando sobre a vontade do Pai. Algo muito importante que nós devemos cumprir em nossas vidas, e eu agradeço a todos pela paciência, pela tolerância, pela graça de poder entender que uma mensagem ela precisa ser cumprida plenamente em nossos corações, de forma que ela venha sim transformar. Porque estamos diante do Senhor, na presença do Pai, e nós queremos entregar ao Senhor tudo o que fazemos. Então vamos nos colocar mais uma vez em pé, em reverência à palavra do Senhor, e nós vamos ler o texto que vai aparecer na tela, Mateus capítulo 6, versículo de número 10, parte da oração que todos nós conhecemos e já oramos, mas vamos fixar essa parte para que a gente possa entender e contemplar ela plenamente em nossas vidas. Diz o texto: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos ler juntos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Feche os seus olhos. Pai eterno, te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos, ó Deus, de conhecer o Senhor através da pessoa de Jesus. Porque se não fosse o sacrifício do teu Filho amado, nenhum de nós poderíamos estar diante de ti agora. Mas a tua glória, a tua majestade, as tuas misericórdias, o teu poder, Senhor, superou, Senhor, a força do pecado. Superou, Senhor, as mazelas deste mundo, as dificuldades deste mundo, e o Senhor nos colocou perante ti por causa do relacionamento que temos através do Senhor Jesus. Muito obrigado porque o Senhor Jesus nos ensinou, Senhor, a nos relacionar contigo, não como um Deus distante, mas como um Pai próximo, um Pai que nos ama. Mas também queremos, ó Deus, aprender na tua palavra, Senhor, como te agradar, porque tu és o nosso Pai. Sê conosco, Senhor, fala aos nossos corações, nos dá sabedoria nesse instante. Senhor, sensibiliza os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar na presença do Senhor. Por 2 meses nós temos trabalhado sobre esse tema. E o nosso objetivo é, sobretudo, simplificar o entendimento da perfeita vontade de Deus, que conduz ao propósito e às promessas dele para nós, como também consolidar este importante assunto em nossas vidas, para que tenhamos o sentimento da paz plena, que excede todo o entendimento em nossos corações. Então, queridos, para conhecermos a vontade de Deus, segundo James McConkie, ele diz: devemos querer a vontade de Deus. A vontade própria é o véu mais forte e denso que se coloca entre nós e o conhecimento da vontade de Deus. Quase que no mesmo peso, nós conhecemos um texto da palavra do Senhor, que está lá em Isaías, capítulo de número 50 ou 49. Não precisa, não está na tela, mas me veio exatamente em memória agora. E diz o texto assim: eis que a mão do Senhor não esteja encolhida para que não possa salvar, nem está surdo também o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas eis que os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então é muito importante a gente entender que aquilo que nos separa de uma graça maravilhosa, de um momento mais íntimo com o Senhor, chama-se pecado. Deus quer que nós vivamos uma vida sem pecado. Mas parece que a gente interpreta a vontade do Senhor como algo que fosse forçado. Entretanto, Deus não força ninguém.
É necessário a gente entender que a vontade dele é perfeita. E que essa vontade, por ser perfeita, vai nos levar a um êxito e a um triunfo ainda glorioso. Mas nós não precisamos sentir medo de Deus. E o que parece que cria uma resistência entre nós e vivemos uma graça superior é um medo de se relacionar com Deus. Em segundo lugar, porque a gente pensa algumas coisas que Deus, por acaso, é um pai que só vai castigar por causa dos pecados. Entretanto, não é essa a vontade do pai. A vontade do pai é que todos nós tenhamos uma graça superior, que venhamos todos a estar em obediência por vontade própria, por desejo, não por uma obrigatoriedade. E isso cria um sentido, falso sentido de religiosidade. Porém, Deus não quer uma religiosidade, como muitos pensam. Porque Ele quer relacionamento, e é o que estamos tentando trazer para cada um de nós. Então, para conhecermos a vontade de Deus, devemos querer a vontade de Deus. A vontade própria é esse véu mais forte e denso que se coloca entre nós e o conhecimento da vontade de Deus. Robert Law também tem uma frase muito interessante. Ele diz que a oração é um instrumento poderoso não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Eu acho que dá para entender que lá no céu não existem problemas. Tudo é feito de conformidade com a vontade do Senhor. Já percebeu como o mundo, o universo, tudo funciona de uma forma perfeita, acurada e maravilhosa? Onde Deus diz, haja luz, e a luz responde em obediência, iluminando. Onde Deus fala, haja terra, e a terra se constrói pela voz do Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele chama as estrelas, e cada uma delas tem um nome. Aos raios Ele também ordena, e os raios respondem. O mar e tudo que está na terra obedece o Senhor. Os animais, tudo que Deus criou, responde à vontade de Deus. Agora, a melhor criatura que Deus criou, que é o homem e a mulher, não faz assim. Está aquém da vontade do Senhor. Nós precisamos alcançar o padrão de agradar a Deus. E, infelizmente, nós paramos apenas contemplando as criaturas de Deus, mas esquece de amar o Criador. Nós estamos diante de um Deus perfeito. Um Deus que criou o mundo, criou todas as coisas de maneira assombrosa, que nós não temos como explicar. E que os cientistas ainda estão descobrindo. E a esse Deus, Ele quer que nós estejamos em sua presença. Uma presença de um Deus criador. Mas também, Ele é um Deus redentor. E se nos depararmos diante da realidade de que nós precisamos de Deus para podermos estar limpos e perfeitos diante dele, porém, na nossa condição pecaminosa, nós somos seres caídos por causa do pecado, e se não fosse a providência de Deus em nos dar a redenção através da pessoa do Senhor Jesus, nenhum de nós estaríamos vivos. Mas Deus está com a mensagem da cruz, para que cada um de nós possamos contemplar e venhamos a entender e aceitar, absorvendo isso na nossa vida, de forma que isso possa transformar plenamente a nossa vida. Hoje nós vamos trabalhar na nossa parte 4, que é cumprindo a vontade de Deus. Salmos de número 40
versículo de número 8, diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Aí nós temos um tema. Fazer a vontade de Deus é mais do que saber, é obedecer com alegria. Quando a gente sair da nossa maneira mesquinha de viver, para viver coisas grandiosas que Deus tem preparado para cada um de nós, nós vamos começar a entender que a vontade de Deus é maravilhosa. E aí você vai aprender a descansar na presença do Senhor. Deus quer cuidar de cada um de nós, mas é uma escolha que nós fazemos de uma maneira individual. Vamos permitir que Deus cuide de nós? Porque Deus não nos fabricou como robôs, querendo que cada um de nós fôssemos programados a fazer aquilo que nós não queremos fazer e que não temos vontade de fazer. Deus espera que essa vontade venha nascer no teu coração de querer fazer. Mas ao fazê-la, já começa bem. Mas alcançar o patamar de estar alegre, deleitando-se em fazer a vontade de Deus, há uma caminhada, há uma jornada que precisamos conquistar. É necessário mortificar os desejos da nossa própria carne. É necessário mortificar a nossa própria vontade para que a vontade de Deus possa ser revelada em nós e de uma forma que nós venhamos estar satisfeitos e fiquemos felizes em fazer a vontade do Senhor. Pensa que o salmista aqui, ele diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Ele não está fazendo isso aqui para mostrar ao mundo. Ele não está compondo um poema, uma música, uma canção para agradar ouvidos ou para vender CDs ou para trazer uma popularidade cujo interesse é alguma coisa por trás, outra do que atender à vontade de Deus. Isso aqui foi uma oração particular, saindo do coração, do segredo, do momento mais íntimo dele com o Senhor. Ele diz: deleito-me, Senhor, em fazer a tua vontade. É por isso que esse salmista, Davi, Deus fala a respeito dele, diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente vai meditar nas Escrituras e enxergar a palavra de Deus, a gente vai ver que Davi foi um homem falho como cada um de nós, mas Deus escolheu coisas maravilhosas na sua vida. Ele foi tirado de uma família, quase que o último lá, esquecido sem nada, mas Deus já conhecia o coração dele, quando ele era simplesmente um pastor de ovelhas no campo. Quando o profeta Samuel recebe do Senhor a carga de ir na casa de Jessé, o pai de Davi, para poder consagrá-lo como o rei de Israel, ninguém mais sabia. Só Deus sabia que tinha alguém cujo coração valia mais do que um coração de reis, mais de quem já estava no cargo e no trono, e que precisava ser deposto. Vamos usar um termo mais comum: demitido, para que outro pudesse assumir a posição. E Deus fala para Samuel, diz para Samuel: vai na casa de Jessé, vai consagrar um rei. Ele disse: e agora? Se o rei souber o que eu vou fazer? Não, você não precisa, eu vou aqui para fazer um sacrifício. É isso que você vai dizer. Meu negócio é contigo. Quando chegar lá, eu já sei a quem eu escolhi. E ele se põe a caminho, vai seguindo a vontade de Deus, mesmo com temor, ele vai obedecendo o que Deus instruiu assim fazer, sem saber quem era. Aí quando ele chega na casa de Jessé, olhou para o primeiro que era bonito e belo, e está aí um rei do Senhor. E Deus diz: para, calma aí, para aí. Deus olha não para a aparência, Deus olha para o coração. E se o coração
ligou comigo, esse é o meu escolhido. Vai passando. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou todo mundo. Não tem mais filho? Ah, tem um. Talvez o mais esquecido, o mais desprezado. Ah, ele está lá com... Pois não vamos fazer absolutamente nada enquanto ele não estiver aqui. Manda trazê-lo. E quando foi lá, Deus disse, é este. Derrama sobre ele a unção. E vindo ele colocou, eis que tu és preparado para a grande obra sob o Senhor. E Deus te unge agora, te separa agora, para que você faça a vontade dele. Ali foi a primeira unção. Davi foi ungido 3 vezes. A primeira direta de um sacerdote. E a gente precisa entender que, às vezes, a gente vai se sentir totalmente afastado, deslocado. E não precisa se sentir assim, porque Deus conhece cada um de nós, Ele sabe quão precioso você é perante os olhos do Senhor. E que cada um de nós temos, da parte de Deus, um plano perfeito. Mas você só vai entrar nesse plano quando você desejar a vontade de Deus sobre sua vida. Às vezes a gente precisa de paciência para cumprir. Muitos conhecem a vontade de Deus. Alguns até entendem o propósito de Deus, mas poucos cumprem a vontade de Deus com perseverança e alegria. A vontade de Deus não é apenas descoberta, ela é praticada. Vale a pena você segurar isso daí. Isso aqui é uma dica muito importante para mim e para você. A vontade de Deus, ótimo, você descobriu. Deus já mandou para você uma revelação. Você já sabe o que deve fazer. Mas para você tomar posse dessa vontade, você precisa praticar aquilo que Deus mandou ser feito. Porque se você não faz, você é apenas ouvinte, mas não praticante. A palavra do Senhor é da mesma forma. Como é que a gente vai conhecer um Deus senão pela palavra? Então, se você não ler a palavra, não medita nela, não estuda a palavra, não memoriza textos, como é que você vai receber revelações da palavra? Como é que você vai ser capaz de poder ter agora uma intimidade com Deus se não tem intimidade com a palavra de Deus? A palavra do Senhor, ela foi colocada para a gente de uma forma assim, à disposição. Mas eu e você temos que praticar. Senão, somos apenas ouvintes. E olha, Deus te dá um prazo. Se você só ouviu, mas não praticou, não existe testemunho que vai te colocar no livro da vida. Salmos 40, versículo 8, revela que a verdadeira obediência nasce no coração, não na pressão externa. Nós estamos vivendo diversas pressões e somos movidos à base de pressão. Talvez esteja faltando algum tipo de, quem é engenheiro sabe que precisa de muitos instrumentos para se medir a potência de determinadas coisas. Por exemplo, se você sabe que um caminhão que é movido de maneira hidráulica ou qualquer outra coisa, até mesmo por ar, se ele não alcançar uma pressão essencial, nada funciona. Porque só funciona à base de pressão. E tem pessoas que já se automatizou nessa forma de viver, de forma que cada um de nós vivemos à mercê das pressões do mundo, das pressões das pessoas, das pressões de vários quereres, de agendas diversas.
vamos nos deslocando cada vez mais do centro da vontade de Deus e achamos que estamos agradando o Senhor. Nós estamos agradando a nós mesmos. Por isso que esse véu denso entre querer a sua vontade e querer a vontade de Deus ainda existe. E ele precisa ser rasgado como foi rasgado o véu do templo, enquanto o Senhor Jesus cumpriu de braços abertos a nossa redenção. É preciso querer a vontade de Deus. É preciso fazer valer. Não só ficar na intenção. O caminho para o inferno está cheio de boas intenções, mas é o caminho para o inferno. Você não precisa trilhar esse caminho. Você pode fazer esse caminho de maneira inversa, porque saindo das coisas que obviamente vão te levar para o inferno, e você não quer ir para lá, mas se você não corrigir os seus atos, que obviamente te separam do Senhor, infelizmente, a sua trajetória é de derrota. Mas Deus está chamando para que a gente possa cumprir a vontade dele, que é a vida. Irmãos, o chamado à obediência prática. A obediência bíblica, ela não é teórica, é ação. Veja que João capítulo 14, verso 15 nos diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Mas olha o detalhe da revelação aqui. Jesus não está brincando de jogo emocional, não é chantagem emocional. Ele não está querendo te provocar emocionalmente para que você venha se arrepender. Se vocês me amam, guardem as minhas palavras. Isso aqui é uma revelação de vida e morte. Ele entende e ele nos faz entender que se você ama o Senhor, a forma de você ser interpretado por Deus é guardando a palavra. Se a palavra for guardada em seu coração, você não tem como poder pecar. O salmista Davi, por isso que ele alcançou o coração do Senhor, no Salmo de número 119, eu não me lembro o versículo e não coloquei na tela, mas veio em mente agora. Diz assim: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, se é uma forma que a gente consegue vencer o pecado, é guardando a palavra do Senhor. E o que é guardar a palavra do Senhor? É observar. É, além de estudar e ler, é memorizar a palavra, guardar nos seus pensamentos, mas principalmente na sua forma de ser, porque a palavra precisa se tornar viva. De forma que, se você não faz uso da palavra no dia a dia, antes de tomar decisões, dificilmente você esteja agradando ao Senhor. E dificilmente você está guardando a palavra dele. Obedecer é demonstrar amor, fé e confiança. Obediência não é sentimento, obediência é atitude. Algumas pessoas no meio evangélico convivem com fatos e convivem com pontos emocionais, dizendo assim: se eu sentir, eu vou fazer. Não é se você sentir. Deus não quer que você sinta, Deus quer que você obedeça. Aliás, nós não temos desejo de fazer a vontade de Deus. A nossa carne quer fazer a nossa vontade. Os nossos ouvidos que estão ligados mais naquele que quer que você faça a sua vontade, se comunica quase que sempre. E de uma forma tão contundente,
tão convincente e tão pujante que confunde a voz do diabo. Você precisa entender que a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Paulo nos ensina em Coríntios que os anjos em si, eles se disfarçam, os anjos do diabo se disfarçam em anjos de luz. E você sabe qual é a estratégia do diabo? Usar a própria palavra para, ao distorcê-la, fazer com que você faça a sua vontade e não a vontade de Deus. E ao invés de estar servindo a Deus, você acaba servindo Satanás. Por isso que Jesus foi firme em dizer, está escrito. A melhor coisa é usar a palavra para defender a vontade do Pai e não a sua própria. Nunca use a palavra como se você quisesse puxar a brasa para a sua sardinha para te favorecer de alguma forma. Porque essa não é a forma que vai trazer vida para a tua vida. Pelo contrário, essa é a forma que vai te colocar no caminho do engano. Mas graças a Deus, que Deus veio ao teu encontro, distante da tua terra onde você está, falando na língua que você entende. Ele te alcançou com essa palavra para te dizer, faça a minha vontade. Você pode dizer um amém? Como é que então praticamos a vontade do Senhor? Queridos, agindo conforme a palavra, fazendo o que o Espírito Santo ordena, vivendo com integridade diária, servindo com humildade. Vamos repetir isso daí? Agindo conforme a palavra, fazendo o que o Espírito Santo ordena, vivendo com integridade diária e servindo com humildade. Se a gente colocar isso aí em prática, a nossa vida muda. Nós começaremos a contemplar de fato o que é a vontade de Deus, agindo conforme a palavra. A tua palavra escondi dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Que coisa linda, quando a gente começa a fazer isso e não só ficar apenas uma canção vazia. Quantas vezes a gente canta, às vezes só para poder entreter os nossos ouvidos, enquanto o Espírito dentro de você está ressequido, está seco, sem a água da vida, porque não estamos vivendo a vontade de Deus. Nós precisamos cumprir isso, fazendo o que o Espírito Santo de Deus ordena. Agora, se você está acostumado a desobedecer, desandar na palavra, no reino do Senhor, ouvindo Satanás, não pense que quando você ouvir uma ideia que parece espiritual, seja de fato do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não contradiz a sua própria palavra. O Espírito Santo nos ensina a obedecer e não a desobedecer. O Espírito Santo nos faz alinhar perfeitamente aos caminhos do Senhor, para que nós possamos experimentar a graça dele. Então, se você começar a imaginar e você dizer que é o Espírito Santo de Deus, mas não está agindo de maneira correta, fuja. Corre de Satanás, porque você já foi seduzido, já foi enganado. E está correndo longe da graça de Deus e do propósito dele. Então, queridos, sirva com humildade. Servir ao Senhor é sempre um privilégio. Nós não merecemos.
Algo que eu aprendi essa semana, em um retiro espiritual de pastores, que eu e minha esposa fomos, muitas coisas maravilhosas que encheu a nossa vida e nossa graça. E uma das mensagens falou no meu coração que a gente precisa aprender que a gente nunca deve esperar coroas. Deus não vai te entregar uma coroa. Ele vai te entregar uma cruz. Todos os anciãos, quando o Cordeiro venceu todas as coisas, lá em Apocalipse mostra, os 24 anciãos ficaram estarrecidos porque João chorava, perguntava quem é digno de abrir o livro. Ninguém foi achado. E ele chorava, dizia, não chore mais, porque o Cordeiro que santo e vive, ele é digno de abrir o livro. E ele abriu o livro. E o detalhe, queridos, é que os 24 anciãos, quando vendo Jesus que abriu o livro, eles se ajoelharam e tiraram as suas coroas e colocaram aos pés de Jesus. Nunca espere por coroa, espere por cruz. Porque Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se você quiser servir de fato na casa do Senhor, é preciso aprender a ser humilde e tomar a cruz. Nunca queira coroa. Vamos aprender outra forma. A paciência no processo. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, obtenham a promessa. Algumas pessoas dizem assim, eu tenho promessa da parte de Deus, eu sei que você tem, porque Deus tem para cada um. Não é maravilhoso isso? Cada um de nós temos uma promessa da parte de Deus. Mas algumas pessoas, ei, onde é que está essa promessa, Senhor? O detalhe é que você precisa de mais paciência e mais perseverança. Porque o detalhe é que quando você fizer a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa. E você fica adiando a vontade do Senhor. Fica empurrando a vontade do Senhor. Fica resistindo à vontade do Senhor. Cada vez mais se afastando do Senhor. E pensa que está agradando o Senhor. Cuidado para não estar sendo enganado. A vontade de Deus nem sempre se cumpre de imediato. Entre a promessa e o cumprimento existe processo. A obediência exige fé, a fé exige perseverança, a perseverança gera maturidade. Não é uma corrida de velocidade, é uma caminhada de constância. Muita gente que quer correr para poder fazer isso, fazer aquilo. Vamos tentar, vamos fazer, correr. Não, calma, calma. Faça uma coisa, como disse Jesus para Marta. Estás preocupada com muita coisa, Marta? Está preparando muita coisa? Uma coisa é necessária, Marta. E Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirada dela. Aprenda a contemplar o Senhor. Aprenda a contemplar a vontade de Deus. Aprenda a quedar-se aos pés de Jesus. Quais são as recompensas da obediência, querido? A obediência nunca é em vão. Conforme Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz, se quiserem e me ouvirem, comerão o melhor desta terra. Nossa, quem é que não quer ter uma palavra dessa? Aliás, a gente gosta de comer bem. Quem é que não gosta de comer bem? Todo mundo espera o melhor momento para a melhor comida. E já sabe que isso é uma promessa da parte de Deus? Se você está preocupado, qual é a comida mais cara que você pudesse imaginar? Existe em Dubai determinadas coisas que diz que custa mais de $12.000. Uma sobremesa, porque ela vem folheada a ouro.
Agora você imagina que um sheik, normalmente daqueles lá, cheio de petróleo, rico como pode ser, pega uma colher daquilo ali, como se estivesse comendo um ouro, você pode imaginar que é o melhor da terra, não é? Ele pode ser rico, ele pode ter tudo, mas ele não tem a graça de Deus. Para aqueles que obedecem o Senhor, você terá o melhor desta terra. O melhor desta terra está reservado para aqueles que fazem a vontade de Deus. Não está reservado para quem se engana a si próprio, querendo fazer a sua própria vontade, e não a dele. Precisamos entender isso. As recompensas da obediência são, em primeiro lugar, favor de Deus, portas abertas pelo reino, proteção espiritual, paz interior, frutificação do ministério, boa reputação diante dos homens. Hashtag, está em amarelo aí, Deus honra quem o obedece. Você pode repetir comigo isso daí? Deus honra quem o obedece. Se você quiser ser honrado pelo Senhor, aprenda a obedecer. Nunca queira a sobremesa antes do prato principal. O mérito vem depois da coisa feita. Se quisermos receber do Senhor bênçãos sobre bênçãos, devemos viver conforme a vontade do Senhor. Olha só que nós temos um exemplo. O exemplo de Cristo e dos apóstolos. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, esse texto eu memorizei. Ele começa lá no versículo 5, capítulo 2. Irmãos, diz Paulo aos irmãos em Filipos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ele Deus, não usurpou querer ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Mas antes ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado em figura humana, ele tornou-se obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo qual Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a saber, que todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E dobre-se todos os joelhos na terra, confessando que Jesus é Senhor. Aprenda a fazer a vontade de Deus pela obediência. O exemplo de Cristo e dos apóstolos é: Jesus é o padrão supremo de obediência. Se Jesus obedeceu até a morte, sendo ele o nosso resgatador, o nosso Deus, não espera menos do que isso. Então, se você não está disposto a obedecer, você não tem como poder servir ao Senhor. O exemplo de Cristo e dos apóstolos. Os apóstolos seguiram o mesmo caminho. Pedro pregou apesar da perseguição, Paulo obedeceu apesar das prisões, João permaneceu fiel apesar do exílio. A obediência deles mudou o mundo. E qual é a aplicação que nós temos para nós? Obedecer abre caminhos que o esforço humano jamais abriria. Obedecer molda o coração para ser parecido com Cristo. Obedecer atrai o favor do céu sobre a nossa vida. E para concluir, queridos, se Cristo e os apóstolos obedeceram ao Pai em tudo, nós também podemos obedecer.
E quando obedecemos, Deus se manifesta através de nós. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você plantar obediência, você colhe o que esse texto fala, a manifestação de Deus através da nossa vida. A vontade de Deus se cumpre na vida daqueles que escolhem obedecer. Para terminar, eu queria que nós repetíssemos essa parte na conclusão. Se Cristo e os apóstolos obedeceram ao Pai em tudo, nós também podemos obedecer. Vamos lá? Se Cristo e os apóstolos obedeceram ao Pai em tudo, nós também podemos obedecer. Quando obedecemos, repita, Deus se manifesta através de nós. A vontade de Deus se cumpre na vida daqueles que escolhem obedecer. Se coloque de pé na presença de Jesus. A tua palavra escolhi dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é tão preciosa, Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, por não enxergar da forma que o Senhor quer que nós enxerguemos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a importância de sermos obedientes a Ti. Se não conhecemos a obediência, nós não Te conhecemos. Perdoa-nos, ó Pai, porque o caminho da submissão é o caminho da revelação do Senhor nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a viver, Senhor, essa realidade de hoje em diante, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus aqui neste lugar. Então, dizem, Deus abençoe, tenha uma boa semana na presença de Jesus. Temos ali uma comida boa, não é a melhor da terra, mas uma comida boa que vai alegrar o teu coração. Deus te abençoe. Até o próximo culto, em nome de Jesus.